Nabucodonosor tem um sonho, chama Daniel para contar para ele o sonho. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, que é Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel então ouve tudo aquilo, Daniel dá a interpretação, e nós vamos refletir rapidamente sobre isso. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, rogamos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala conosco, que o nosso coração esteja atento, ó Deus, e receptivo à tua palavra. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu já vou comentar rapidamente sobre essa visão, mas antes de comentar sobre a visão, eu gostaria que você pensasse um pouco na sua vida em comparação à vida de Nabucodonosor. Na verdade, quem está escrevendo aqui... ficou bom, você cortou o chiado aí. Voltou. Quem está escrevendo aqui é o próprio Nabucodonosor, que está recitando aqui o que aconteceu com ele. Daniel escreve o seu livro, mas ele está aqui recitando a história, e ele conclui, ele diz que ele conta a história, Daniel conta a interpretação se cumpre, depois Nabucodonosor volta a fazer um comentário sobre isso. Mas eu quero que os irmãos parem um pouco, hoje é dia 14 ou 15? Dia 15? 16? Dia 16 de maio de 2018, e pense um pouco sobre a sua vida. Queridos, nós já estamos aí praticamente no meio do ano, já estamos no meio do mês de maio. O mês de maio vai acabar rápido, daqui a pouco é junho, julho, vai ter Copa do Mundo, né? Começa em junho a Copa, né? Começa em junho, e quando acabar a Copa, vocês vão ver, parece assim que está descendo ladeira abaixo. O mês de agosto é um mês que demora um pouco mais, mas passou agosto, setembro, uma vez, Natal, Ano Novo, e quando você vai ver, o ano já acabou, e a vida vai passando, e o tempo vai indo, correndo. Esses dias eu estava conversando com ela falou: rapaz, esses dias atrás eu tinha 15 anos, agora eu já estou para lá dos 40. É tão rápido, você nem percebe. Quando você tem 10, 11, 12, 13, 14 anos, especialmente nessa fase, 14 anos, você quer chegar logo aos 18. Alguns rapazes falam: eu quero chegar aos 18 anos, quero tirar minha carta de motorista. Está doido para tirar a carta de motorista. Aí chega aos 18, 19, 20, e depois que passa os 20, aí aquele negócio de faculdade, 25. Quando você chega aos 25, é ladeira abaixo, irmãos. 25, 28, 30, 35, 40, e já você vê que a vida passa rápido. Aí quando você chega nos 40, você fala: meu Deus, quando os mais velhos diziam que a vida é breve, eu não pensava nisso, os cabelos vão ficando brancos, chega nos 60 e
68, 70, e de repente você fala, não é que a vida é breve mesmo? Os seus filhos começam a crescer, daqui a pouco os meninos estão maiores que você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Queridos, Nabucodonosor teve uma vida assim rápida, mas com muita pompa. E nós vamos falar um pouco sobre a visão que ele tem e aquilo que acontece na vida dele. A visão é de uma árvore frondosa, uma árvore que cresce, o topo da árvore está chegando no céu. E essa árvore é larga, ela é grande, os pássaros vêm, fazem ninho nela, se alimentam nela, debaixo dela os animais comem, essa árvore ela se expande, ela é grande, e essa árvore na visão, no sonho dele, Daniel vem e diz, essa árvore é você. Você cresceu, seu reino cresceu, muitos outros reinos estão ligados ao seu, até o povo de Israel que você invadiu, agora estão aqui se alimentando na Babilônia, estão aqui, comendo aqui ao redor, as outras nações fazem negócio com vocês, porque o seu reino cresceu, só que essa árvore vai ser cortada, e essa árvore que será cortada é você. Daniel ainda chega a dizer assim, olha, eu desejava que essa visão fosse a respeito de seus inimigos, mas não é. Essa visão é para você. O profeta não teve medo de falar a verdade olho no olho, e disse, és tu que será cortado, e você vai ficar como um animal, longe do meio das pessoas, comendo como um animal. Mas querido, essa visão é interpretada, e ela se cumpre, durante 12 meses, Nabucodonosor, o maior rei da sua época, o homem mais forte, mais poderoso que existia, se tornou como um animal. A mente humana foi tirada, ele ficou como um louco, e ele foi tirado do meio das pessoas, e ficou pastando no meio dos animais, comendo grama no meio dos animais. Ficou numa situação deprimível e terrível e lamentável, onde todo mundo rejeitava viver aquilo. Mas tudo aquilo era a graça de Deus para alcançar o coração daquele homem. O tema da ministração que eu quero ter com vocês hoje é as iniciativas de Deus para salvar um homem. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, as iniciativas de Deus, mais forte, as iniciativas de Deus para salvar um homem. Queridos, até mesmo algumas situações difíceis na vida, se você de verdade parar para olhar, é a bondade de Deus querendo te levar para perto dele. Porque existem pessoas que só buscam a Deus nos dias difíceis. E alguns buscam nos dias difíceis, e quando recebe milagre, o que faz, pastor Crucite? Some. Some. Ah, eu estou ocupado demais. Eu conheço pessoas que queriam tanto uma casa na praia, e Deus abençoa, prosperam, e essa pessoa passa aí para a praia e esquece da igreja, esquece de Deus, esquece de tudo. Mas queridos, Deus sempre toma iniciativa para salvar, resgatar, curar e libertar os seus filhos que estão perdidos. Foi Jesus Cristo que abriu mão da sua glória para descer aqui na terra, para me salvar e para te salvar, porque se dependesse de nós mesmos, nós não buscaríamos. Mas Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro, Ele te trouxe aqui essa noite também para ouvir isso. E eu quero fazer um panorama rápido, do capítulo 1 até o capítulo 4, das iniciativas que o Senhor toma para poder alcançar o coração de alguém. E preste atenção, eu quero que você pense em como Deus está trabalhando para poder alcançar o seu coração por completo, para que você dependa dEle, para que você não só tome uma decisão de se batizar, mas que você sirva a Deus com seu coração completo, pleno, porque existem pessoas que se batizam, frequentam uma igreja, trabalham no ministério, mas não dependem de Deus, não confiam completamente em Deus. A sua confiança está meio no braço, meio no trabalho e um pouquinho em Deus. Na verdade, confiam mais na força do seu trabalho do que no poder de Deus para cuidar, livrar e abençoar. Vamos lá. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, nós vemos algo muito especial, e é a primeira iniciativa de Deus. Deus faz com que ao redor de Nabucodonosor tenha 4 pessoas que temem a Deus de todo o coração. A primeira iniciativa de Deus é rodear a nossa vida com pessoas que temem o seu nome. Quando você olha para o capítulo de número 1, você vê
Nabucodonosor invadindo Jerusalém, invadindo Judá, invadindo Israel e trazendo cativo algumas pessoas. E uma dessas pessoas se chama Daniel e os seus 3 amigos, e eles 4 são colocados para serem capacitados para servir ao rei, para trazer alimento ao rei, para trazer vinho ao rei, para trazer comida ao rei. Deus permite com que Israel seja invadido, Judá seja invadido, mas Deus traz para perto do rei 4 homens que temem a Deus. E então, a primeira iniciativa de Deus para alcançar o coração de Nabucodonosor é colocar pessoas tementes a ele ao seu lado, crentes à sua volta. Queridos, Deus fez isso comigo e fez isso com você. Deus colocou pessoas que o temem ao seu redor. Eu tenho certeza que todos vocês têm um amigo, têm um familiar, têm um parente, tem a sua mãe, ou tem o seu pai, ou tem o seu tio, ou tem o seu avô, ou tem alguém que trabalha com você, ou teve alguém que trabalhou com você, que te deu testemunho, que mostrou uma vida íntegra, fiel e temente a Deus. Alguém que orava, alguém que clamava, alguém que profetizava, alguém que falava em nome do Senhor. E assim Deus fez com Nabucodonosor, colocou Daniel que interpretava, Daniel que ouvia a voz de Deus, alguém que Deus colocou ao seu lado, como prova de que existem homens e mulheres fiéis ao Deus. Não homens e mulheres que não erram, mas homens e mulheres que são fiéis a Deus. Para um pouco e pensa. Você não teve um exemplo, você não teve um modelo, você não teve alguém que esteve ao seu lado, te trazendo revelação da palavra, te chamando para perto da palavra. Quem foi essa pessoa na sua vida, pastor Antenor, que lá no começo da fé Deus colocou? Eliete, aleluia. Ganhou o coração e ganhou para o Senhor, que coisa boa. Foi Eliete, então, que te trouxe para Cristo, é? Que bênção, é verdade. Eis que vejo, uma Eliete, que Deus ama mais a ele do que a ti, porque deu a senhora para ele, olha que amor, pastor Antenor, mas deu o pastor Antenor para você, irmã Eliete. Então, é igual eu e a Michele, é assim também. Deus ama mais a mim do que a Michele, porque deu a Michele para mim como esposa, aleluia, ela é uma bênção. Eu não posso falar o contrário assim também com tanta ênfase. Mas, queridos, Deus coloca alguém, Gabriel, quem foi o seu? Deus, seus tios, quem te ensinou a tocar violão, tanta gente, na verdade, que ensinava violão, o Guidete introduziu as primeiras notas. O irmão Guidete, queridos, dava aula de violão gratuito. Gabriel era ainda um menino, mas todos nós tivemos alguém. Felipe, você lembra quem foi? Quem foi uma das pessoas que Deus colocou ao seu lado? Diga aí. Então, seus pais. Oi? Seus pais. Meu pai, minha mãe, querido. A minha mãe foi alguém que Deus colocou para poder mostrar que Ele me ama. O irmão Sérgio foram os pais dele, não é verdade? Aí, ó. Olha o exemplo de fé, de testemunho. Esses dias eu estava conversando com a sua filha, ela estava dizendo, pastor, meu pai ouve pregação de dia e de noite. Eu quero um marido igual meu pai. É um modelo que Deus colocou, presta atenção. É Deus nos rodeando de pessoas que temem ao nome dEle, que o amam, para que sirvam de modelo, de exemplo, para que nós possamos dizer, eu quero amar a Deus como meu pai, como meu amigo, como meu irmão, como meu pastor, como meu discipulador, como meu pai na fé, como a minha esposa ou namorada na época. Eu quero conhecer a Deus como essa pessoa. Mas isso não era o suficiente para Nabucodonosor, então nós vemos que Deus coloca, Daniel impacta aqueles que estão ao redor de Nabucodonosor, o chefe que Nabucodonosor colocou sobre Daniel, traz comida para eles e ele diz, não, nós não vamos comer isso, nós vamos comer outro tipo de alimento, nós vamos abrir mão disso. E a Bíblia diz que Deus estava sobre a vida de Daniel e todos que eram líderes sobre ele viam a graça de Deus, a saúde, a inteligência, o vigor de Deus na vida de Daniel, que estava impactando aquelas pessoas. Mas aí Deus age de uma segunda maneira. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, eu gostaria de ler, mas o tempo não é próprio para isso, mas nós vemos várias coisas no capítulo de número 2 acontecendo
a respeito de como, o segundo atitude que Deus faz para poder alcançar o coração do rei Nabucodonosor. Eu quero ler somente o verso de número 47 do capítulo 2, diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Presta atenção. A primeira forma que Deus se aproxima para alcançar o seu coração é de uma maneira indireta. Deus se manifesta de uma maneira indireta, colocando pessoas ao seu redor. Mas depois, então, Ele se revela de uma maneira direta. E Deus se revelou de uma maneira direta para Nabucodonosor. Deus dá para ele um sonho. E esse sonho tira a tranquilidade dele. Ele não consegue dormir. Ele deita e não dorme. Ele deita e não tem paz. Ele deita e alguma coisa incomoda. E aí ele então chama as pessoas para interpretar os sonhos, os sábios, aqueles adivinhos, e ninguém interpreta. E aí então Daniel pede para o rei a oportunidade de orar. Porque o rei não contou só o sonho. Não é o sonho do capítulo 4, é o sonho do capítulo 2. O rei não conta o sonho. E Daniel ora. Deus revela o sonho a Daniel e dá a interpretação. Quando Daniel interpreta o sonho, o rei declara isso: não há outro Deus como o Deus de Daniel. Porque Deus deu uma visão para ele e a interpretação para Daniel. Olha que coisa linda. Daniel teve a revelação do sonho e da interpretação do sonho. Deus mostrou que só o reino de Cristo é eterno. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado, verso 46, diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvidas, aleluias, de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Olha o que ele diz: o seu Deus é o Senhor dos reis. Levanta rei, derruba rei, rei passa, o rei nasce, rei morre, mas o seu Deus, Ele continua. Ele é o Senhor dos reis, e reis vêm e reis vão, mas o reino do seu Deus permanece. Aleluia. Deus se revela a Ele. Queridos, Deus já fez isso com boa parte de vocês aqui. Deus já abriu porta para vocês. Deus já curou vocês. Deus já manifestou maravilhas na vida de muitos de vocês. Muitos aqui já oraram e disseram: Deus, abre essa porta de emprego, e Deus abriu, e Deus confirmou que era a resposta da sua oração. Você pediu: Deus, manda alguém aqui orar por mim, Deus mandou. Você falou: Deus, pede para que alguém ore por mim, ligue para mim, Deus enviou pessoas. E eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso também, que é a segunda iniciativa de Deus para nos libertar, para nos alcançar, para nos fazer confiar e depender inteiramente dEle. Deus aborda diretamente. Ele vem e se revela. Ele enche o nosso coração. Ele nos faz chorar e nos quebrantar na presença dEle, porque Ele fala diretamente conosco, por intermédio de um louvor e por intermédio de uma palavra. Mas isso ainda não foi o suficiente para Nabucodonosor, porque no capítulo 3, nós vimos a semana passada, que ele resolve fazer uma estátua grande, um prédio de 30 andares. Foi isso que o pastor Altair falou, não foi? No meio de uma planície. Imagina um lugar plano, uma estátua lá no meio, e disse: todo mundo vai se prostrar diante dela. Todo mundo vai se prostrar. Ele queria mostrar a glória dele, ele queria mostrar a grandeza dele, ele queria mostrar quanto ele é grande. Só que aí Deus se manifesta de uma terceira maneira para ele, mostrando que só Deus é quem liberta. 3 jovens não se prostram, e Nabucodonosor, enfurecido, porque eles não obedeceram, manda acender a fornalha 7 vezes mais. Imagine isso, os homens que pegam aqueles, imagine o soldado forte, pegaram aqueles 3 jovens, amarraram os jovens, chegaram até a abertura da fornalha, lançaram eles para dentro da fornalha. O fogo era tão intenso
que os soldados que estavam lá em cima, fora da fornalha, que jogaram, foram queimados e mortos. Os 3 jovens caem lá dentro. A Bíblia diz que o cabelo não queima, a roupa não queima, a pele, nada queima. Sabe, a única coisa que queimou foram as cordas que amarravam a eles. Nem o chapéu de palha, nada. Sai tudo íntegro. E quando Nabucodonosor olha, ele diz: calma aí, fica assustado, fica de pé. Não foram 3 que nós lançamos lá dentro? Eis que eu vejo 4 andando livremente. E a semelhança do quarto é como a semelhança do Deus, do Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Queridos, Nabucodonosor então tem uma revelação divina. Ele vê o Senhor livrando, ele vê o Senhor guardando, ele vê o Senhor abençoando, ele vê a manifestação de Deus, ele vê o cuidado de Deus na vida daqueles homens. E é a terceira coisa que Deus faz conosco. Nabucodonosor, ele tinha perdido a percepção do capítulo de número 2, e ele faz essa estátua. Mas há muitas pessoas hoje que vivem isso. Olhem aqui para mim e pensem nisso. Há muitos que se impressionam com a verdade do Evangelho, há muitos que são cativados pelo Evangelho, há muitos que são convencidos de que só existe um Deus, há muitos que vêm à igreja, há muitos que se decidem batizar, há muitos que começam a congregar numa igreja, há muitos que se envolvem no ministério da igreja, há muitos que começam a fazer parte de um contexto religioso, mas não dão lugar para o Evangelho que transforma. Se convence, mas não se converte radicalmente. Estão na igreja, mas o Espírito Santo de Deus não está habitando no coração, mudando todas as atitudes. Essas pessoas continuam confiando no seu trabalho. Essas pessoas, quando tem um jogo de futebol do Corinthians, eles preferem ficar no jogo para depois vir para o culto. Essas pessoas têm tantas coisas que precisam ser trabalhadas. Até no jogo de São Paulo, esses outros times aí também, que esses outros times não tem mais, né, não chamam mais atenção quase. Palmeiras, Corinthians, Santos. Né? Amém. Vamos lá, vamos para a palavra. Mas bem, capítulo de número 3, nós percebemos o seguinte: que esse homem, ainda que ele tinha tido revelação, ainda que ele tinha tido testemunhos de outras pessoas, ele ainda acaba não se entregando completamente à vontade de Deus. Não se entregando completamente. Ele é cativado, mas ele não se entrega. Ele não se abandona confiando completamente. Deus estava mostrando o livramento. Quantas pessoas você já ouviu contando testemunho? Quantos testemunhos você já viu perto da sua vida? Sabe o que é isso? É a iniciativa de Deus para fazer com que você confie. É a iniciativa de Deus para fazer com que você descanse. É a iniciativa de Deus para te trazer para perto dEle. É a iniciativa de Deus para te fazer descansar nele. Mas ainda assim, não tinha sido suficiente para Nabucodonosor. Então Deus toma uma atitude radical e forte com Nabucodonosor. A quarta e a última iniciativa de Deus está aqui, encerrando esse processo das 4 iniciativas de Deus para poder salvar o homem. Deus então dá um outro sonho para ele. E nesse sonho Deus diz: ó, eu fiz de tudo para te trazer para perto de mim. Eu fiz de tudo para mostrar o meu poder para você. Eu coloquei pessoas ao seu redor, não foi o suficiente. Eu então me revelei a você a respeito da minha grandeza, não foi o suficiente. Eu então fiz uma terceira coisa. A terceira coisa que eu fiz foi mostrar o meu livramento àqueles que estão perto. Eu te dei testemunho, você ouviu testemunho, você ouviu milagres, você viu milagres, você viu maravilhas, mas isso não foi suficiente. Você ainda continua arrogante no seu coração. Você continua confiando na força do seu reino, do seu império e da sua inteligência. Você continua independente de mim. Você continua ainda com o coração longe de mim. Você continua caminhando debaixo da tua vontade. Os seus prazeres ainda falam mais forte do que a minha vontade sobre a sua vida. Mas você cresceu muito porque eu permiti que você crescesse. Você ganhou muito dinheiro, mas o seu reino, a sua inteligência e o seu dinheiro não serão suficientes para te guardar nesse momento. Eu vou cortar a árvore.
Só que veja o que aconteceu. No sonho, ele vê um anjo. E ele diz que esse anjo vem, e o anjo vem do alto. Olha, verso de número 13, capítulo 4. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Olhe bem aqui para mim, presta atenção. O último ato de Deus foi: eu vou tirar tudo dele. Mas eu não vou tirar tudo dele porque eu não amo. Eu vou tirar tudo dele porque o coração dele está preso às coisas terrenas. Mas as coisas terrenas passarão, como ele já sabe, porque eu já revelei que os reis nascem, os reis reinam e os reis morrem. Mas há um reino eterno e eu quero trazê-lo para esse reino eterno. E então Deus diz: não há outra maneira a não ser cortar a árvore, a não ser trabalhar onde vai doer, a não ser cortar aquilo que para ele é importante, a não ser arrancar o seu reino, e agora eu vou ter que fazer isso. Essa não é a minha vontade, mas essa é aquilo que eu preciso fazer. E então a visão se cumpre. Há uma interpretação. E veja que quem traz a palavra é do céu, é do trono, é de lá que brotam as decisões, é de lá que vem a palavra que dá vida e a palavra que corta. Mas a graça, a misericórdia, a bondade de Deus é tão grande que Deus diz: ainda deixa o tronco. Deixa o tronco. Sabe por quê? Porque ao cheiro das águas ele pode renovar. Ao cheiro das águas, ainda que você olhe e diga: mas até a raiz saiu para fora. Ainda que se envelheça a raiz, ao cheiro das águas pode brotar. Então, Nabucodonosor, ele é cortado, ele perde a sua consciência, ele perde a noção da lógica, ele é tirado do meio do seu reino, ele é lançado no pasto e ele fica como um animal, comendo grama. Quem olha para ele fala: Deus odeia. Quem olha para ele diz: como é que Deus pode amar alguém e deixar alguém tão doente, tão ferido, tão sofrido, tão amargurado? Como é que Deus pode amar alguém e permitir isso? Queridos, preste atenção. Até mesmo algumas percas na nossa vida é bondade de Deus para nos fazer, para nos conduzir ao arrependimento, ao reconhecimento de que somos homens, somos pó, somos passageiros, e o único que reina para sempre é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Presta atenção, eu abro parênteses aqui. Há um número muito grande de pais aqui no nosso meio. E algumas vezes quando nós dizemos assim: Deus, salva o meu filho. A Noemi, a gente estava conversando alguns dias atrás sobre isso. E aí a gente disse: Deus, salva o meu filho. Aí Deus disse: você quer que eu salve? Quero. Então deixa que eu sei como fazer. Mas não, Deus, não deixa ele sofrer, Jesus. É o seguinte, esse emprego dele está levando ele para um caminho de perdição. Não, Deus, salva ele, mas não tira ele do trabalho. Até nós não estamos crendo que a maneira de Deus é perfeita. Sabe o que isso mostra na verdade? Que nem a nossa fé em Deus é plena. Que nós estamos dizendo: Deus, salva o meu filho, mas salva do jeito que eu quero. Queridos, ninguém ama mais o seu filho, o seu esposo, o seu casamento do que o Deus Altíssimo. E se Deus quer trabalhar com o seu marido, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus tios, seja feita a vontade dEle, porque os sonhos dEle são maiores do que o nosso, os pensamentos dEle são mais excelentes do que o nosso. Nós não podemos alcançar, a nossa visão é passageira, e a gente olha e vê Nabucodonosor pastando e diz: não, Deus não faz isso com quem Ele ama. Mas o que Deus estava fazendo na verdade era o seguinte: o lado de fora parece que não presta, mas eu vou alcançar o coração desse homem.
homem, de alguma maneira eu vou transformar a vida desse homem. Eu tentei colocar testemunho, isso não foi suficiente. Eu tentei trazer revelação, isso não foi suficiente. Eu mostrei o meu poder para livrar, isso não foi suficiente. Então agora eu vou quebrar ele por completo, mas no fim eu vou transformá-lo para a glória e louvor do meu nome. Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você, e Deus faz isso com aqueles que nós amamos, não porque Deus é ruim, mas é porque o fim que Deus quer é nos levar para a glória com Ele, aleluia. As iniciativas de Deus para salvar um homem, veja o amor de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Até mesmo aquela situação que parecia trágica e terrível, era o amor de Deus dizendo: eu não quero Nabucodonosor longe da minha presença. Eu quero o coração dele como meu. Eu quero ele do meu lado. Eu quero o coração dele junto comigo. Então Deus permite que ele passe por aquilo. E ele passa mesmo momentos de dor. E ele entende que só Deus tem domínio completo. Mas veja, porque nós estamos olhando agora um panorama em 30 minutos. Primeira, segunda, terceira e quarta fase da vida dele. Quatro iniciativas de Deus para salvar esse homem. Aí então a gente vê, nós podemos ver no final da vida o que acontece. Capítulo de número 4, olha comigo aí alguns versículos. A revelação, o verso de número 25 diz: tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como um animal selvagem, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reis dos homens, e os dá o que quer. Aí o verso de número 32 diz assim: você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Veja, Deus ainda dá uma visão e alerta. Sabe o que esse alerta aconteceu? Sabe o que esse alerta produziu na vida de Nabucodonosor? Nada. Ele não se arrependeu. Queridos, a graça de Deus é tão grande pela nossa vida que Deus vai estendendo para ver se há arrependimento. Até que ele não se arrependeu, e então se cumpriu a visão. Daniel ainda diz assim para ele: rei, se arrependa, abandone os seus pecados, quem sabe Deus, pela sua infinita misericórdia, não mude essa história. Mas o rei estava com o coração duro. E então acontece tudo isso. Mas sabe o que veio no final da vida? Eu vou ler com vocês. Daniel capítulo 4, verso de número 34. Olha aí comigo. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, veja ele dizendo: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Eu levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Queridos, o que Deus queria fazer com Nabucodonosor é revelar a grandeza de Deus para ele. Eu venho aqui te dizer algo muito simples essa noite. Eu não sei se você veio aqui à espera de um grande milagre, porque Deus pode fazer um grande milagre, mas o maior milagre que Deus quer fazer é se revelar sobre a sua vida. Noé ficou pregando 120 anos arrependimento, dizendo: vai vir dilúvio, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. 120 anos a extensão da graça de Deus, e não adiantou, até que veio o dilúvio. Jó passou por muita dificuldade, mas no fim ele disse:
Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está te chamando para perto dele. Porque Deus está te convidando para um nível de intimidade com ele. Até mesmo as percas na vida não são percas para que você diga: cadê Deus? Cadê Deus? Nabucodonosor disse: quem é o homem para dizer o que você está fazendo? O que você está fazendo? Deus, o que você está fazendo? O que? Sabe por quê? Porque os planos dele sempre serão perfeitos. E os sonhos dele para a sua vida sempre serão sonhos de paz, de graça e de refrigério. Para chegar no fim, que você vai dizer: Senhor, verdadeiramente os seus sonhos são maiores do que o meu. Os seus pensamentos são mais elevados do que o meu. Os sonhos de Deus, o seu coração nunca sonhou, o seu ouvido nunca ouviu e os seus olhos nunca contemplaram. É o que Deus quer fazer. Alguns dizem: Deus, restaura o meu casamento. Deus não quer nem restaurar, Deus quer fazer melhor do que era antes. Deus, restaura os meus filhos. Deus não quer restaurar seus filhos. Deus quer fazer o seu filho dizer, como disse Nabucodonosor: não há outro como ele. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Deus quer fazer algo muito maior do que nós podemos sonhar. Marta e Maria queriam que Deus curasse Lázaro, mas Deus falou: não vou curar não, eu vou ressuscitar Lázaro. Queridos, se você disse: Deus trabalha na vida dos meus filhos, Deus trabalha no meu casamento, Deus trabalha na minha vida, Deus trabalha na minha empresa, Deus trabalha nessa situação, e Deus está permitindo com que seja perdido tudo, saiba que Ele ainda vai deixar o tronco, porque no tempo certo Ele dará uma palavra de restauração, e nesse tempo o nosso coração será completamente entregue a Ele. Mas deixa eu te falar algo, você não precisa chegar nesse ponto. Quem sabe você está aqui nessa noite e Deus já colocou pessoas ao seu lado. Quem sabe Deus já colocou testemunhas ao seu lado. Quem sabe você está passando na primeira fase, onde Deus está mostrando pessoas que o temem, está te convidando para vir para Ele. Ou quem sabe você já está na segunda fase, você já teve uma experiência com Deus. Ou quem sabe você já está na terceira fase, você já está vendo livramentos de Deus. Mas se isso tudo não for suficiente, Deus vai te levar para a quarta. E a quarta, ainda assim, é a bondade de Deus para te salvar. Arrependa-se, volte seu coração para Ele e conheça aquele que caminha contigo na fornalha, no meio das covas dos leões e no meio do pasto. Quando perdemos tudo, Ele ainda está lá, e o que Ele quer é salvar e libertar o filho perdido da casa do Pai. Feche seus olhos comigo, curva a sua cabeça.